Olá, bem-vindo de volta. Nesse vídeo vamos tratar então das tecnologias envolvidas no corte com chanfro. Temos aqui então aberto já o nosso plano de chanfro, temos aqui a máquina XPR Sample, aqui nossa máquina XPR Sample, nosso processo GC Skill para espessura de 12 milímetros em aço carbono. Então, a primeira coisa que devemos fazer é informar aqui, através das opções do plano de encaixe, aqui em Sistema, Máquina Sistema, qual banco de dados que nós vamos utilizar. Então, eu escolhi aqui o banco de dados de 170 amperes, que vai atender, então, o meu plano para aço carbono 12 milímetros. Então vamos pegar aqui a nossa primeira peça, vamos fazer o arranjo manual, lembrando que os recursos de arranjo automático também estão disponíveis e funcionais. Vamos colocar a nossa peça aqui e vamos entender então agora o que temos aqui na nossa primeira peça. Então nós temos aqui já identificados a nossa entrada e a nossa saída, certo? Temos aqui o que chamamos de join ou macros de contorno. São as macros de transformação entre uma linha e outra. Então, lembrando que temos também aqui os furos com qualidade que foi configurada como true hole e linhas de marcação, ok? Então, apenas para que a gente retome, relembre aí a nossa peça, vou abrir aqui a nossa peça. Então, temos aqui duas linhas de marcação de um lado, duas linhas de marcação do outro lado. Quando seleciono as linhas aqui, é possível ver, ó, duas linhas com processo de marcação a plasma. Temos aqui o furo com diâmetro de 6 com raio de 6 milímetros, ou seja, diâmetro de 12 milímetros. A minha chapa é de 12, então 12 milímetros aqui, um furo com true hole, e está configurado aqui então como corte I e qualidade 2. Aqui eu tenho um chanfro de 45 graus VDS de um lado, chanfro de 45 graus VDS do outro lado, e aqui chanfro I nas bordas restantes, ok? Então, essa é a minha peça. Qualidade 2 foi definida como true hole, também através das opções do plano de encaixe. Aqui eu tenho o item qualidade. Tenho o item mapeamento do processo de qualidade. Então, eu adicionei aqui a qualidade 2 como processo Plasma Master Hole, através aqui do botão adicionar. Eu coloquei aqui o valor 2 e o processo, então, Master Hole, claro, XPR, porque tenho minha fonte XPR, ok? Peça encaixada, tenho esses itens, e agora eu tenho aqui, então, além de todas as tecnologias, como eu tinha no corte reto falado no vídeo anterior, eu tenho aqui entradas, saídas, junções e contornos de corte. Então, quando eu seleciono aqui a linha contornos de corte, eu me aproximo aqui de uma linha, ele vai me mostrar então aqui qual é o tipo de contorno. Então, eu selecionei aquela linha, ele fala que o tipo de chanfro é I, o tipo de corte é I, e eu vou usar o processo Plasma GC Skill. Eu tenho um contorno grande, e aqui são as características do meu contorno. Quando eu clico aqui em junções, eu seleciono uma junção, ele vai me mostrar aqui as propriedades dessa junção. Então eu tenho aqui as
propriedades. O tipo de macro é a Join23 triângulo. Tenho o deslocamento anterior, deslocamento sucessor, primeiro comprimento, segundo comprimento. Do que se trata, então, esses parâmetros? O que são os parâmetros aqui das junções? Eu tenho deslocamento anterior, deslocamento sucessor, comprimento 1, comprimento 2, no caso do triângulo. Então, se eu reduzir aqui os itens, eu vou enxergar também aqui abaixo, aqui logo abaixo das propriedades, eu vou enxergar aqui a imagem da macro, né, como eu tinha nas macros de entrada e saída, né? Então vamos falar aqui sobre as propriedades das junções. Bom, as junções servem basicamente para que a ferramenta de chanfro tenha a possibilidade de trocar a sua lateralidade. Então, a minha ferramenta de chanfro corre sempre em uma única direção. Então, quando eu estou cortando uma linha, ela vai andar aqui nessa direção. E quando eu preciso deslocar para uma outra linha, a frente da ferramenta sempre vai se virar para a nova direção. Sempre a frente da ferramenta está na mesma direção. O que significa que, se eu tenho então um contorno para fazer, eu preciso vir com a frente da ferramenta aqui, e quando eu tenho o fim dessa linha, eu preciso fazer um giro da ferramenta, e se eu girar essa ferramenta aqui sobre a minha peça, eu vou danificar essa peça, especialmente se, somado ao giro da ferramenta, eu tiver também uma mudança de ângulo, tá bem? Então, por isso, eu sempre tenho uma macro de junção, que vai fazer com que eu saia do ponto de referência da peça, faça toda a movimentação necessária em um trajeto fora da peça, e quando eu estou de novo dentro da peça, eu garanto a qualidade deste ponto da peça. Então, eu sempre tenho aqui uma saída e uma reentrada. Uma saída e uma reentrada. Tá bem? E quais são os parâmetros necessários para eu fazer essas saídas e essas reentradas? Bem, uma vez que eu vou passar aqui para o lado de fora da peça e depois vou ter uma reentrada, muitas coisas vão acontecer aqui quando eu falo do plasma. Então, eu tenho aqui a minha linha de corte, certo? Quando eu saio aqui e eu vou fazer essa movimentação e preciso voltar, este trecho já vai estar cortado na volta. Esse é um problema. O segundo problema é que, como eu vou ter aqui uma mudança de ângulo, posso ter uma mudança de ângulo, eu vou ter mais material ou menos material para romper, e para evitar que eu tenha uma colisão aqui nesse trecho, eu sempre vou fazer um bloqueio antes de chegar no ponto a uma certa distância do controle de altura, e vou manter esse bloqueio até depois de algum trecho. A isso se dá o nome de deslocamento anterior e deslocamento sucessor. Então, antes do trecho, eu habilito este controle novo de altura, onde
eu bloqueio o sensor para que eu garanta que eu vou sair da peça com a mesma qualidade em que eu estava nesse ponto. Faço uma linha, então aqui um deslocamento anterior. Faço uma linha com um comprimento 1. Me posiciono para uma segunda linha com um comprimento 2 e mantenho esse controle novo ativado por um período chamado deslocamento sucessor. Então eu tenho aqui o tipo de macro, deslocamento anterior ao sucessor e os comprimentos dessas linhas. Eu posso ter aqui uma série de macros diferentes. Por exemplo, vou aplicar aqui uma outra que é a lead-out lead-in. Então, o que ele vai fazer é um comprimento anterior, um comprimento sucessor, e aí eu vou ter 4 comprimentos diferentes. O comprimento 1, que vai ser exatamente o comprimento da minha saída de corte. O comprimento 2, que é o comprimento da minha reentrada. Um comprimento 3, que vai ser um comprimento para deslocamento. Um comprimento 4, um comprimento para deslocamento interno. Então, claro, nesse caso aqui, vamos manter os dois em 0. Um ângulo mínimo, certo? Que vai ser um ângulo aqui que eu vou aplicar a minha nova saída. E um comprimento L, que vai determinar qual a posição de toque para a reentrada. Ok? Então, assim, eu tenho uma entrada e saída diferente, né? Então, para essa peça, como eu tenho um tipo de ângulo no começo, um tipo de ângulo anterior e um tipo de ângulo posterior diferentes, a ideal realmente é a triângulo. E aí eu posso ir variando aí os comprimentos para melhorar esse trecho da peça. Tá? Então, aqui eu tenho essas alterações. Vamos dizer que eu queira alterar aqui, né? Eu fiz alguns testes e verifiquei que 15,73 não é um valor razoável e que o ideal seria 20 milímetros. Veja que eu alterei aqui 20 milímetros. A join aqui, onde eu tenho antes um chanfro I. Então, a minha join 23 tem 20 milímetros de L1 e 20 milímetros de L2, quando o chanfro anterior é I e o chanfro posterior é um VDS de 45 graus. Essa é a única característica a ser respeitada para essa combinação, para esta macro. Então, se eu posso pegar essa macro aqui nova, né? E aí eu posso aplicar aqui, transferir tecnologia da peça selecionada. Então, essa alteração, essa macro com estes valores, vai servir para quando eu tenho um chanfro anterior, chanfro I, e o chanfro posterior, VDS, com 45 graus. Então, esta configuração aqui de macro vale para essas condições. Então, se eu quero alterar, por exemplo, esta macro aqui, ela é uma macro diferente. Veja que o chanfro antes é o VDS de 45 graus e o posterior é o chanfro I. Então, ela é uma macro diferente. Então, eu tenho que pensar essas duas macros aqui de formas diferentes. Essa aqui, ó,
antes eu tenho I, depois o VDS de 45 graus. Então, essa macro será igual a essa macro. Então, se eu configuro automaticamente uma, automaticamente a outra também estará configurada. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui uma macro. Fiz manualmente aqui, decidi que 20 milímetros é melhor, né? Para este caso específico, vou clicar aqui no botão Editar em PCE. E aí, quando eu faço a edição no Perfect Cut Editor, né, eu venho aqui para essa janela. Então, já tenho aqui o meu processo G6 Skill selecionado. A minha chapa selecionada aqui é de aço carbono 12 milímetros. O chanfro anterior e o próximo chanfro VDS entre 0 e 45 graus. E a join 23, que tem, então, comprimento 15, comprimento 15 também no 2. Então, eu vou editar aqui, posso adicionar uma nova, editar ou excluir. Eu vou apenas editar e alterar esses valores aqui, então, para 20 milímetros. Comprimento 1, 20 milímetros. Comprimento 2, 20 milímetros. Vou dar um OK. Vou sair e vou atualizar o plano com os parâmetros do processo. Então, vamos ver, eu vou selecionar aqui de novo, essa aqui, 20 milímetros, é a que eu tinha editado manualmente, essa aqui, 20 milímetros, porque segue a mesma regra, anterior é I, posterior é VDS. Essa aqui continua com 15, por quê? Porque o chanfro anterior era o VDS de 45 e o chanfro posterior é o I, então ela é uma macro diferente, eu também preciso, caso eu queira, editar essa macro aqui no PCE. Então, clico em editar em PCE, processo é G6 Skill, chapa de 12, chanfro anterior VDS, chanfro posterior e vou editar aqui usando o botão de edição e vou alterar aqui o comprimento 1 para 20 milímetros, comprimento 2 para 20 milímetros. OK, vou sair e atualizar o plano com os parâmetros do processo. E agora esta macro também está corrigida. Vou pegar aqui agora a minha saída. Estou achando a minha saída um pouco pequena. A minha saída é do tipo macro end 3, leadout line, ou seja, saída em linha. O deslocamento anterior 26.68, ou seja, ele liga o controle especial 26.68 milímetros antes do ponto, faz um ângulo de 180 graus e um comprimento de 3,99, acho muito pequeno, vou alterar aqui para 10, ficou bom, perfeito, mas se eu aumentar a minha chapa aqui, vou dobrar a minha chapa um pouco mais do que dobrar aqui, vou colocar 900 milímetros e vou trazer uma peça nova. Você vai ver então que as minhas macros vão estar ok, ó, 20 milímetros aqui nas propriedades, 20 milímetros aqui nas propriedades de comprimento, mas a minha saída não, a minha saída ainda está com 3.99, fiz a edição dessa aqui para 10 apenas manualmente, então vou editar em PCE também, processo é G6 Skill, os parâmetros de macro para chapa de aço carbono 12 milímetros, chanfro anterior é um VDS de 45 graus, não tem próximo chanfro porque é uma macro de final. Macro de final, então, end 3, vou editá-la, alterando o comprimento para 10 milímetros. Vou clicar em OK, sair, e agora eu vou atualizar o plano com os parâmetros do processo. E agora sim, percebam que as duas macros finais estão editadas. Assim também eu posso editar a macro inicial. Tá bem? Outra coisa que eu posso editar no Perfect Cut Editor é as compensações, tanto de lateralidade quanto de ângulo. Né? E do que se tratam, então, as lateralidades e ângulo
de compensação. Vamos falar um pouco sobre isso. Quando eu tenho, então, uma chapa e preciso fazer um corte em chanfro. Vamos alterando aqui. Eu tenho aqui a minha ferramenta. Minha ferramenta vai produzir um corte assim, certo? Então eu vou ter aqui a minha peça. Vou destacar aqui a minha peça. Bem, então essa aqui vai ser a minha peça. Bom, essa minha peça deveria ter uma dimensão aqui. Tá certo? E essa linha com essa linha deveriam formar um determinado ângulo. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, o ângulo pode ficar maior ou menor. Então, se a minha ferramenta cortar aqui mais inclinado, o meu ângulo vai ficar maior. Ou se ela cortar menos inclinado, o meu ângulo vai ficar menor, certo? Outra coisa que pode acontecer é que, por conta do ângulo maior, provavelmente eu terei uma peça maior ou uma peça menor. E posso também ter um deslocamento lateral da minha ferramenta, fazendo com que eu tenha peças maiores ou menores. Para isso, a gente recomenda, sempre que eu vou cortar uma peça de chanfro, fazer uma peça de tryout, uma peça de teste, certo? Sendo que eu tento manter dimensões mínimas de 150 por 150 milímetros, para ficar razoável para fazer a medição, tendo dois lados iguais em I e dois lados iguais no chanfro necessário. Ok? Chanfro I, chanfro I, chanfro necessário, chanfro necessário. O que será o chanfro necessário? Bom, eu tenho lá o meu projeto da minha peça, e o projeto da minha peça indica que, por exemplo, 1500 e aqui o chanfro VDS 35 graus. Bom, isso é o que indica o meu projeto. Então eu vou fazer uma peça de tryout com 150 por 150 e de um lado e do lado oposto, e aqui VDS 35 graus, 35 graus. Se o meu projeto pede, por exemplo, uma peça aqui, tenho aqui 1500, VDS 35 graus, e aqui também vai ter 1500 e pede um VDS de 45 graus. Bom, eu faço então duas peças de tryout e aqui VDS 45, VDS 45. Né? Especialmente para chanfros tipo X e K, em geral, recomendamos peças de tryout adicionais. Tá? Mais informações sobre isso a gente pode tratar em capítulos especiais aí de chanfro. Continuem seguindo o nosso canal para vídeos especiais que podem ser lançados aí a qualquer momento. Então, eu vou aqui em encaixar, opções de plano de encaixe e então eu vou aqui em tecnologia, executar Perfecute Editor e ele vai abrir aqui para mim então essa janela de conexão de banco de dados. Eu vou conferir então aqui
que eu tenho o XPR 300 Core MS170, né, que é o consumível que eu vou utilizar para corte, e é o que eu configurei nas opções do plano. Vou clicar em OK e ele vai abrir aqui então o Perfect Editor. Bom, com isso eu venho aqui, então eu vou selecionar aqui Plasma GC Skill, que é o meu processo, valores de compensação, e preciso primeiro localizar a minha chapa. Então vou localizar aqui nessa lista a chapa de 12 mm. Então a espessura aqui 12 mm atende uma taxa de espessura que vai de 12 a 12, ou seja, apenas 12, né? E aí eu tenho aqui chanfro. Então chanfro e eu tenho aqui já alguns valores de compensação. Então tenho aqui valores de compensação lateral, aqui o valor de compensação lateral e os ângulos de compensação. Esses são os valores padrão. Tá? Esses são valores já testados e aprovados aí pela Messer, e grande parte desses valores dessa tabela já são extremamente aplicáveis aí no seu processo, mas é claro, isso depende do consumível, qualidade de gás, qualidade do material. Então é sempre necessário fazer a peça de tryout para validar esses valores, caso seja necessário alterá-los. Bom, encontrei aqui o chanfro I, que é o meu primeiro chanfro. O meu próximo chanfro é um VDS de 45 graus, então eu vou procurar aqui VDS. Tenho aqui, ó, 44, que vai de 42,5 até 45,4. E tenho então aqui os valores de compensação também, compensação lateral e ângulo de compensação. Né? Esses dados ficam difíceis de ser demonstrados aqui no vídeo. Eu vou demonstrar apenas a compensação lateral de forma bastante exagerada, para que você entenda qual é o reflexo dessas compensações no software. Tá? Mas isso deve ser feito sempre em conjunto com a máquina. Então, no caso da compensação lateral aqui, eu vou alterar esse valor de 2.447 para 12.447. E lá no chanfro I, de 1.1547, eu vou para 11.547. Ok? Então, eu vou sair aqui. Para que fique bem nítido, eu vou excluir uma peça. Vou deixar apenas uma peça aqui centralizada na minha tela. E agora, vejam o que vai acontecer com as linhas da minha peça. Eu vou fazer uma marca aqui. Então perceba que aqui é o meu chanfro I. Eu estou aqui mais ou menos nessa distância. Chanfro I, estou mais ou menos nessa distância aqui. E, desculpa, chanfro I aqui, essa distância. Chanfro I aqui, essa distância. E aqui o VDS, VDS. Tá certo? Eu vou então agora clicar aqui com o botão direito e atualizar o plano com os parâmetros do processo. E aí, vejam o que aconteceu. Como eu aumentei a lateralidade, eu tenho aqui agora uma distância maior do I, fazendo com que a minha peça aumente de tamanho, e tenho uma lateralidade menor aqui no VDS, fazendo também com que a minha peça aumente de tamanho. Então a minha peça vai ficar 10 milímetros maior em cada lado, 20 milímetros mais no total em ambos os lados, 20 milímetros mais. Então, esses testes podem ser feitos na máquina para maior clarificação do tema. Não é um tema exclusivo do software. Este tema a gente trata em combinação com a máquina. Não é muito fácil demonstrar isso no software, mas fica claro aqui que a mudança nos parâmetros de lateralidade aumentam a peça, a mudança para mais nos valores de
lateralidade aumentam a peça. Assim, claro, se eu diminuísse o valor, eu diminuiria a peça. O mesmo vale para o ângulo. Então aqui eu tinha 45 graus configurados com aqui, por exemplo, vamos olhar aqui quais eram os valores para VDS para que o exemplo seja bastante real. Valores de compensação. Vou escolher aqui a chapa de 12 milímetros e VDS 42,5 até 45,4. O ângulo de compensação aqui é menos 2,07. Então, menos 2,07 é o parâmetro. Então, eu tenho aqui o meu ângulo configurado, 45 graus. Compensação configurada, 2,07 graus. Só conferir se não é negativo. Negativo. Então, menos 2,7 graus. Bom, vamos dizer que eu tivesse feito um corte e ao medir o meu ângulo, eu tivesse encontrado 44 graus. Então, o ângulo configurado é 45. Quando eu cortei, eu encontrei 44 graus, ou seja, encontrado menos 1 grau do que o necessário. O que eu faria era alterar a compensação para que ele ficasse 1 grau maior, ou seja, de menos 2,07 eu ia passar para menos 1,07 e ia fazer novamente o corte, e aí eu iria encontrar então os 45 graus. Assim como se eu tivesse encontrado 46, né, eu iria ter 1 grau a mais, eu ia ter encontrado 1 grau a mais, ia querer aumentar 1 grau, então eu ia passar de menos 2,07, eu ia passar para menos 3,07, para que diminuísse 1 grau na minha peça. Certo? Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.